Nós vamos começar o nosso trabalho de entendimento a partir do entendimento do que significa composição de custo. Para isso eu vou utilizar o Google, que atualmente é a maior fonte de informação que nós temos. E aqui nós temos vários sites, eu já tinha escolhido a priori um, elaboração de custo. Parece que o nosso amigo Luiz Naresi já preparou alguma coisa e basicamente o que vai se ver aqui é o que se entende como composição de custo unitário. A descrição, o item, observamos que tem um código e tem uma descrição e tem uma unidade. Isso é uma coisa muito importante que às vezes é esquecida no gerenciamento de projetos, que a descrição, a codificação e a unidade são elementos importantes para se aferir no controle o que se planejou produzir. Então temos aqui código, temos aqui descrição, e eu estou anotando, e temos aqui unidade. E a composição de custo aqui do nosso amigo Luiz Naresi fala que para produzir alguma coisa de concreto estrutural projetado em talude até 15 metros de altura, é uma especificação bem clara aqui, e isso é construído em metro cúbico, e isso provavelmente será medido em metro cúbico. A composição de custo, ela passa principalmente, ou inicialmente, melhor dizendo, pelo conjunto de mão de obra, equipamento, material e outros insumos necessários para produzir esse trabalho. Então, voltando aqui para o nosso bloco de notas, a descrição prevê um trabalho. O código prevê uma padronização. A unidade prevê uma métrica. E agora nós estamos falando dos insumos, que são os elementos a serem utilizados nesse trabalho. Bom, aqui nós classificamos os elementos como equipamentos, mão de obra e materiais. O custo vem depois. De equipamento, nós temos esse bomba, compressor e caminhão-tanque. Modelo, quantidade de equipamento, produtividade, índice de produtividade, e aí nós temos um custo horário desses equipamentos com o objetivo de produzir 1 metro cúbico. Então aqui nós temos a unidade, é a descrição da produção de uma unidade, aqui nesse caso, metro cúbico. Encarregado de obra, pedreiro, ajudante já não são mais equipamentos, são mão de obra e estão medidas também pela hora de utilização para chegar à produção de 1 metro cúbico, métrica adotada, enquanto que os equipamentos são medidos em hora e não cansam, a mão de obra cansa. São dois tipos de insumo, um mecanizado e um artesanal, que são utilizados para a produção desse concreto estrutural. Esse serviço medido na unidade metro cúbico, cujo código de endereçamento, o código de conversa, o código de padronização é o 2.10. Bom, nós temos pedreiro, temos ajudante. É claro e é muito prudente que o pedreiro seja codificado, que a bomba seja codificada e o caminhão também seja codificado. Porque nós temos caminhão-tanque de 10 mil litros que produzem 1 metro cúbico e consome-se dele alguma coisa na produção desse metro cúbico. Mas um outro caminhão-tanque de 30 mil litros poderia ser utilizado com outro modelo, em menor quantidade, com produtividades e índices de improdutividades diferentes, que levariam a custos diferentes
para produzir a mesma coisa com a mesma quantidade, e aí a composição dos custos desse trabalho seria diferente. O trabalho seria o mesmo, a quantidade seria a mesma, a codificação poderia ser até a mesma, mas os componentes de uso, os insumos reutilizáveis e os componentes não reutilizáveis, entendemos que componentes não reutilizáveis são aqueles que ficam e não poderão ser mais tarde reutilizados em outros locais. Esses componentes ficarão registrados e também codificados. Disco de ferro CP6 de um fabricante tem um custo e tem um consumo. O disco de ferro CP6 de outro fabricante pode ser um pouco mais caro, mas tem um outro consumo. É claro que para a composição isso é relevante, e mais tarde, em função da composição, as necessidades de insumos serão levantadas, e pela quantidade aplicada e pelo nível de consumo, pela produtividade das pessoas ou dos equipamentos, os insumos poderão ser diferentes para a mesma composição de custo ou para a mesma composição de preço unitário. Aqui nós temos, pelo Luiz Naresi, uma ideia de composição de custo. Vou pegar aqui dentro do Google outra composição de custo.